Bom, pessoal, agora a gente está entrando no fundamento 3, que é o público-alvo, e honestamente, para mim, esse é um dos principais. É óbvio que a gente está só falando sobre fundamento, sobre a parte estratégica, como você realmente tem essa estrutura, essa base completa de visão holística do seu business, mas o público-alvo para marketing B2B é onde vai definir realmente o sucesso das suas estratégias. Inclusive, se você pegar a palavra marketing, ela vem da palavra market, que é mercado. Então, se você for pensar no mercado como um todo, é onde você se posiciona, o seu nicho, quem você vai atingir realmente, fazendo toda essa parte de estratégia da marca. Por isso que entender toda essa parte de público-alvo é crucial para tudo que você for fazer como estratégia de conversão de lead, de marca. Você tem que atingir o público-alvo que a sua empresa realmente faz sentido e resolve alguma dor. Então, só para ficar um pouco mais claro o porquê você tem que focar em uma coisa só e não em tudo. Tanto é que, como eu usei um exemplo no primeiro fundamento sobre o objetivo, e se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. A analogia é bem parecida com o público-alvo. Então, se você quiser criar uma estratégia de marketing para agradar todo mundo, você vai acabar agradando ninguém. Então vamos lá, só um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que a sua empresa, ela cria uma estratégia de marketing para diversos público-alvo. Então vamos dizer que tem vários nichos, vários perfis para você atingir. Se a sua empresa faz isso, imagina todo o recurso que você tem, tanto o recurso financeiro, o budget, o orçamento que você tem de investimento, quanto o seu recurso de tempo, de profissionais, do seu time. Imagina você tendo que ter toda essa estrutura trabalhando para dividir todo esse potencial que você tem em vários pequenos grupos. Imagina você tem todo esse recurso que eu acabei de falar e você vai focar em um único nicho, um único público-alvo que faz sentido e que realmente resolve a dor desse nicho. Então você vai ter uma força, um poder de cobrir todo esse mercado com toda a sua força de marca e realmente se tornar relevante para esse nicho e todo mundo, nesse caso, nesse exemplo que eu estou usando, conhecer você, entender a sua solução, educar toda essa jornada do seu público total, certo? Aí você me diz, qual estratégia vai funcionar melhor em relação à conversão, a resultado, a, a jornada, a experiência, as atividades como um todo, eventos, investimento em todos os canais, custo por aquisição de lead, enfim, na hora que você entender toda essa estrutura, que também a gente vai falar nos próximos fundamentos, se você não estiver conversando com a sua audiência correta, de novo, você perde recurso, tempo, dinheiro, recurso no geral, certo? Então tá, agora que eu expliquei o conceito do porquê isso é importante, você ter um nicho, e o que é realmente um grupo de pessoas, empresas que fazem sentido para a solução que você oferece e você resolve e soluciona a dor dessa empresa, certo? Bom, agora que ficou claro, vamos para o próximo passo, que é o como, tá? Então, como você vai fazer e analisar esse público-alvo? O processo inicial, ele é bem parecido com o do objetivo. Você vai conversar com o time de vendas, sales, certo? Gerente de produto, responsável por linha de produto da empresa que entende do mercado também. Provavelmente ele já vai ter na ponta da língua quem que é o seu público-alvo. Então, PM, Product Manager. E se você tiver acesso ao CEO, o head da empresa, quem gerencia toda a parte estratégica do futuro da empresa, para entender também o potencial de crescimento de mercado e nicho, conversar com o maior nível estratégico executivo da empresa, tá? Então, você conversa de novo com essas pessoas para entender o potencial do mercado,
em relação a nichos específicos quando você filtra ao máximo de detalhe esse público-alvo. Não é, por exemplo, você falar: "Ah, é todo mundo que faz isso". Esse é o Total Addressable Market. Eu vou falar sobre isso agora. Então vamos imaginar que todo o mercado possível que você pode vender, que seria possível você vender, é o Total Addressable Marketing. Resumindo, isso é o mercado total possível que você poderia vender, tá? Isso você consegue entender baseado em algumas plataformas aqui fora com estratégia global. Um dos maiores mercados que eu, por exemplo, estou trabalhando, inclusive agora, nos Estados Unidos, uma base de dados muito interessante que você pode dar uma olhada se você for já uma empresa multinacional e você conhece outros tipos de mercado, principalmente na América, é o Zoom Info, que você pode filtrar pelo SIC, segmentos de empresa de acordo com o que ela faz. Então, por exemplo, maquinários, você pode usar keywords, que são palavras-chave, e com todas essas informações eu consigo identificar quantas empresas tem de acordo com esse meu mercado-alvo, tá? A gente ainda não está falando das pessoas. No Brasil, eu acredito que o Serasa seja uma possível empresa que você consiga contratar como uma plataforma e filtrar os tipos de empresa que você quer entrar em contato, só para entender a quantidade. E aí, obviamente, você pode tem diversos filtros que você pode achar exatamente com quem você quer falar. Depois que você tem essa visão geral de todo mundo que é possível comprar, não que eles realmente já estejam preparados e faça sentido naquele momento eles comprarem a sua solução, é interessante você dar uma olhada no mercado total, porque com esse mercado total, você consegue analisar o potencial de crescimento que você tem dentro daquela região, desse mercado que você coloca como um total. Mas, obviamente, para você ter sucesso o quanto antes, você tem que ter algo específico e que esteja já preparado para a compra, para você não perder de novo recurso, tempo, todo tipo de recurso, né? Tempo também é recurso. Então vamos colocar aqui que dentro desse mercado total, você vai ter um nicho específico aqui bem pequenininho, que vai ser o mercado ideal, que aqui você vai conseguir filtrar o tamanho da empresa, qual tipo de tecnologia eles vendem, porque às vezes você tem um nicho específico, mas tem tecnologias diferentes. E aqui no tamanho, antes de tecnologia, você pode colocar como faturamento ou headcount, que é a quantidade de funcionários que aquela empresa tem. Então você já vai ter uma noção do quão grande eles são. Dentro desse mercado ideal, também é interessante você analisar o seu pipeline e as vendas que já foram feitas antes, entender quais foram os sucessos e o porquê aquele tipo de cliente, quando eu digo tipo de cliente, é realmente todos esses fatores que eu estou dizendo aqui, tamanho, nicho, o perfil, de acordo com o mercado, que tipo de tecnologia eles usam, quantos funcionários eles têm. Então você vai criar realmente uma média e uma estrutura baseado também no sucesso anterior. E outro ponto muito interessante também é a questão do lucro da sua própria venda. Quais são os tipos de empresa que, quando você vende, tem mais lucro? Não a empresa, você. Quando você vende para algum tipo de empresa, normalmente eu consigo ter uma margem maior. Para outros tipos de empresa, eles normalmente pedem mais desconto, enfim, cria uma margem muito pequena, e aí todo o custo que você teve antes, até de gerar aquele lead, até a hora de você vender, às vezes parece que deu no zero a zero. Então é interessante você ver a lucratividade desses tipos de cliente. Então, assim que você colocar todos os pontos bons
de como você seria o cenário ideal de um cliente. Coloca tudo isso em um lugar, depois você consegue filtrar, obviamente usando esse tipo de plataforma, usando as próprias redes sociais, o LinkedIn você consegue filtrar por cargo, tipos de empresa também. É óbvio que não estão todas lá, por isso que é interessante você fazer um cross de dados, então você colocar junto e fazer parâmetros para entender, ok, a média a gente vê que tem 5 milhões de empresa desse perfil, que é o meu mercado total, que é o que eu poderia vender. Desses 5 milhões, 10.000 empresas estão exatamente nesse perfil, que é o ideal para eu trabalhar e que faz sentido para nós agora investir tempo, dinheiro e fazer esse pessoal engajar com a nossa marca. Isso é algo realmente muito estratégico e que faz muito sentido em relação à lucratividade da empresa, manter a empresa saudável em relação à parte financeira e, ao mesmo tempo, crescimento, porque se a empresa está saudável, ela consegue investir mais em marketing, tá? Então, obviamente, tudo isso faz parte de uma estratégia lógica de crescimento da empresa. Então, para análise de mercado, que é o Total Addressable Market, e o mercado ideal, ou se deixar em inglês é IM, que é Ideal Market. Ele já cobriu aqui, eu dei um exemplo inclusive com a Serasa, que eu acredito que vocês consigam já ter uma visão interessante. Eles provavelmente têm um período grátis que você pode testar. Se você for usar para outros países, o Zoom Info é algo que eu realmente já usei e a qualidade de dados deles são excelentes. Então, para esse vídeo, cobrindo todo o mercado, é basicamente isso. Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre personas e a jornada do cliente, para ficar realmente mais específico essa lista, essa parte de segmentação, tá bom? Até mais.